João, capítulo 10, verso 41. Esse texto eu não tinha te dado. Abre aí, por favor. João 10, 41. Nós vamos começar por aqui. E muitos iam ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto ele disse a respeito deste era verdade. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma descrição, não apenas, a de João, mas, aliás, o que escreve o texto, não é o mesmo João cujo texto está inserido, tá certo? É João, irmão de Tiago, falando de João Batista, primo de Jesus. É isso que esse texto está dizendo. O João citado ali no texto é o filho de Isabel e de Zacarias, certo? Aquele que vai pregar no deserto. Segundo Jesus, não houve ninguém nascido de mulher maior do que João. Ninguém. Nem Davi, nem Moisés, nem Salomão, nem Abraão, ninguém. O único maior que João, segundo Jesus, é ele. Não há nenhum outro. Mas o que João tem de tão especial? Quantos milagres João fez acontecer? Quantos sinais ele operou nessa terra? Ele curou o quê? Multiplicou o quê? O que João fez para se destacar no conceito não apenas de Jesus, mas de um dos discípulos? Descrevendo isso, João era alguém que trabalhava com a verdade. Ele não era perfeito, se atrapalhou um pouco, porque a Bíblia gosta de mostrar fraquezas de pessoas exemplares para mostrar que não há 100% de perfeição. João foi um discípulo chamado para profetizar no deserto e foi muito bem enquanto estava no deserto. O dia que resolveu, por motivo eu não sei qual, sair do deserto para profetizar no palácio para Herodes, ele perdeu a cabeça. Ele acabou morrendo porque saiu de onde estava, talvez para ir para onde gostaria de estar. Mas João foi alguém que trabalhou com a verdade de tal forma que ele se destacou, mas perdeu a cabeça porque disse uma verdade que não deveria ser dita, pelo menos naquele ambiente, pelo menos daquela forma. Hoje eu quero apresentar a vocês algumas verdades que precisam ser ditas sim, mas a pergunta é: será que não é necessário arrumar um melhor jeito para contar uma verdade? Para expor muitas vezes uma deficiência? Para chamar a atenção de alguém com amor, com respeito e com carinho? Porque se não podemos, ao invés de solucionar um problema, causarmos mais problemas ainda. Então eu separei algumas verdades que eu acho que vale a pena você avaliar ou avaliarmos. E junto com elas, avalie o pastor. Junto com elas, avalie a igreja. Junto com elas, avalie meus líderes. As pessoas que caminham comigo, porque meu nome está arrolado ao delas. E o delas está arrolado aos meus, ao meu. Não dá mais para separar isso. Mesmo que eu quisesse, eu não tenho como fazê-lo. Então é importante que você, como membro, entenda se esse é um ambiente que te aproxima de Deus, ou te aproxima muitas vezes das luzes, te aproxima muitas vezes da popularidade. Nós não podemos perder o foco, estamos às portas. Então vai aí, a primeira verdade, certo? Que não pode ser dita. Coloca para mim, por favor, Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 11. Esse texto eu já te dei, certo?
E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais dos sacerdotes tudo o que sucedera. Verso: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo que, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Olhe para mim, porque nós temos uma verdade aqui muito perigosa e ela não pode ser dita, pelo menos na visão dos religiosos, dos sacerdotes. Jesus acaba de ressuscitar. Essa é a grande verdade. Se você for ver a história narrada na Bíblia, quando os soldados sentem a presença do anjo que vai remover a pedra, eles fingem estar desmaiados. A narrativa do que aconteceu é dos próprios soldados. Então eles não desmaiaram, eles não estavam inconscientes, eles viram tudo o que aconteceu, só que não havia neles poder de resistência. Então eles têm um problema agora. Eles vão dizer aos sacerdotes que aquele que havia morrido acabou de ressuscitar. Isso é verdade, sim ou não? Mas não pode ser dito, porque ela vai atrapalhar o sistema. Verdades não podem ser ditas quando, ou não devem para algumas pessoas, quando elas começam a atrapalhar o sistema. O sistema tem medo da verdade, porque a verdade pode dar aos ouvintes um poder de raciocínio que muitas vezes eles não querem que seus ouvintes tenham. O sistema muitas vezes não quer que as pessoas saibam da liberdade que elas receberam em Cristo Jesus, então é melhor que isso não seja contada, porque pode dar muito prejuízo, pode causar danos ao sistema. Um dos motivos que muitas pessoas não se preparam para viver as grandes adversidades da vida é porque o sistema acabou impedindo que a verdade chegasse aos seus ouvintes, para que eles se tornassem sempre dependentes, controlados e muitas vezes, dependendo da liderança, até manipulados. Ao longo do tempo eu descobri, e vou te mostrar isso mais à frente, que nós temos mais algumas questões cujas quais as verdades muitas vezes não podem ser ditas. O sistema pode perder muito se dizer determinadas coisas para as pessoas que dessem àqueles que têm o controle, um controle um pouco menor delas. Não ensinarem essas pessoas direito. Por exemplo, como é que eu falaria para alguém que ela teria que trazer o dízimo, mas ela não pode administrar o dízimo ela mesma? Por que é que você não pode pegar o seu dinheiro e distribuir o seu dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de verdade ou mentira temos em torno dessa situação? Por que é que você não pode pegar o seu dízimo e distribuir? Por quê? Você já parou para pensar? Por uma coisa que talvez alguém não tenha tido a coragem de falar para você. Porque se você tem noção de que o seu dinheiro deve ser administrado por você, você ainda não se converteu no que diz respeito à entrega de dinheiro. Não há conversão em você. Se você está certo ou errado, não estou trazendo uma base de raciocínio para você. É só isso. É só para fazer você raciocinar. Muitas vezes, se nós ensinarmos direito, né? Ou se você for ensinado direito, você corre o risco de precisar menos do sacerdote. Você corre o risco de erradicar da sua vida os problemas.
Você vai se tornar capaz de escolher sua roupa, os lugares que você frequenta, se bebe, se não bebe, o que faz, o que não faz, onde ir, onde não ir. Vai ser tão bom para você que vai me deixar obsoleto, vai me deixar ultrapassado. Para que eu sirvo então? Para que eu existo como um pastor, se eu fui tão bom em discipular você, em treinar você, que agora você já não depende mais de mim, você já é capaz de cuidar da pessoa que vai entrar por aquela porta. Ela entra, você cuida dela, resolve o problema, que muitas vezes eu só vou descobrir depois. Mas será que eu não posso ficar tristinho com isso? Então talvez é melhor não ensinar direito e fazer com que sempre haja uma dependência. Me pergunte onde vai, se vai fazer, se não faz. Tem verdades que, se elas forem ditas, elas prejudicam o sistema de uma tal forma que não haverá mais dependente de pessoas e vai começar a ter nas igrejas apenas dependente de Deus. Mas será que isso é bom? Talvez esse seja um nível mais elevado, e eu já comecei, já jogando um pouco mais pesado. Mas o sistema, ele não gosta muito da verdade. Conhecer as coisas, aprender as coisas, certo? Pode abrir seus olhos, e alguém com olhos abertos é extremamente perigoso. Ele pode questionar, ele não come qualquer coisa, ele não aceita qualquer coisa. É assim que funciona. Segundo ponto, para eu não me deter num só. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, verso 1. Coloca para mim, por favor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a meninos em Cristo, porque a tradução está diferente, né? Leite, deixa eu ver aqui como é que está a tradução. Isso, vamos aqui. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois, preste atenção. O segundo propósito, objetivo de que uma verdade às vezes não deve ser dita, é pela falta de maturidade daqueles que vão ouvi-la. Às vezes você precisa dizer a verdade a uma criança, mas como dizer uma verdade para uma criança, se ela ainda é tão criança para saber essa verdade? Se você tem uma criança muito pequenininha e ela pergunta para você o que é sexo, como é que você responde para ela? Não é extremamente desafiador? Não há nela maturidade. A falta de preparo dos ouvintes muitas vezes faz com que... Como é que nós vamos falar na igreja sobre bebida alcoólica? Pode? Não pode? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos explicar para a igreja: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Será que não é arriscado demais mexermos em assuntos como esse? Será que não podemos prejudicar mais as pessoas? Mas quando é que nós não vamos prejudicar? Quando vai chegar um dia que nós vamos poder falar com pessoas maduras, coisas verdadeiras, para que elas consigam entender o que é lícito e o que não é lícito, para que elas consigam entender que muitas vezes, certo, o remédio e o veneno está apenas na dosagem. Quando nós vamos poder usar o púlpito, poder usarmos as salas de aula? Quando nós vamos poder ser um pouco mais duros para falar, um pouco mais incisivos para ensinar?
Quando nós vamos aprender com Jesus que alguns, ao serem ensinados, virarão as costas e irão embora, porque não gostaram do ensino, porque o ensino estava forte demais, o confronto estava muito intenso, e entre mudar de postura e mudar de igreja, é muito mais fácil mudar de igreja. Quando enfrentaram um discurso duro de João no deserto, deixaram o deserto e foram conversar com Jesus. Foi todo mundo para perto de Jesus. Sabe o que Jesus disse? O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Se acharam que as coisas com João não estavam boas, eu não vou aliviar para vocês aqui não. Quando? Depende da liderança, porque eu estou falando de mim mesmo. É o ano da revisão, é o meu. Eu estou aqui, certo, revisando o que eu estou fazendo. Qual é o meu papel nessa história? Qual é o meu papel? Porque eu sou pastor de uma igreja. Um dia eu vou ter que prestar conta de tudo isso. Então, quando é que nós vamos poder olhar para isso? E olhar, os ouvintes estão preparados. Quantos anos eles têm? Não, já tem 10, 15 anos. Tem gente com 20 anos na igreja. Tem gente que já passou por 3, 4 igrejas. É importante nós revermos essas questões, porque muitas vezes nós vamos ter sérios problemas por causa da falta de preparo dos ouvintes. Então eu tenho que sonegar. Eu não posso entregar, né, a verdade. Eu não posso falar sobre que tipo de foto, que tipo de curtida, que tipo de comentário, que tipo de grupo, certo? Não. A vida é minha e eu não quero nem saber o estrago que eu faço na vida do outro com as minhas ações. É mais ou menos desse jeito. Então, muitas vezes, a falta de preparo dos ouvintes é um dos motivos cujos quais a verdade não pode ser dita. Lembra quando a missa era em latim? Era falar para o povo não entender, já de propósito, para não causar nenhum tipo de problema. Então acho que vale a pena nós olharmos um pouquinho mais de cuidado, porque é isso que o Paulo está dizendo. Olha, eu tenho que falar com vocês desse jeito. Eu não gostaria. Aliás, não era tempo de falar com vocês nesse tom, esse tipo de conteúdo, mas é o que eu posso entregar a vocês. E me parece que tem um tempo que ele está com o povo, que ele diz, nem mesmo agora eu posso fazer isso, depois de estar com você. Então eu digo a você, procure saber a verdade das informações que chegam até você, a veracidade dos fatos, para que consigamos viver mais perto de Deus. Porque se não é verdade, é mentira. E se é mentira, Deus não está presente. Porque o pai da mentira é Satanás. Deus trabalha com a verdade. Terceiro, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhes diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Às vezes, a verdade não pode ser dita, porque o ouvinte pode ficar traumatizado. Sim. Às vezes é o cuidado com aquele que vai ouvir que faz com que nós criemos os monstros. Olha bem, Davi está deitado, sem comer, sem tomar banho, orando, jejuando e pedindo a Deus por seu filho. O filho dele morre. Os homens estão à porta. Eles estão temerosos em dizer a Davi. Por quê? Porque na cabeça deles se ele está desse jeito com um filho doente,
Se nós falarmos que esse menino morreu, ele vai piorar. Então é melhor nós não falarmos nada. Vamos ficar aqui quietinho. Não vamos dizer para ele a verdade. O menino já está morto. Não adianta ele orar mais. Ele está orando: Senhor, faça meu filho viver, dá saúde para o meu filho. Mas o menino já morreu. Mas ninguém tem coragem para falar com ele. É até louvável o que está acontecendo aqui, sim. Mas a pergunta é: o que Davi está fazendo nesse período que o menino já morreu e ele continua orando por uma vida que não vai voltar mais? Será que muitas vezes, quando nos omitimos de falar determinadas coisas com medo de infligirmos dano, estamos ajudando ou prejudicando as pessoas? Com que tipo de criações e limitações que chegamos até aqui? Como é que nossos pais nos tratavam? Será que nós não fomos forjados em ambientes aptos para lidar com os desafios? Estamos replicando esse comportamento ou não? Os homens não querem falar com Davi, porque eles têm medo, sabe? Como nós temos. Qual é a dose certa para corrigir o nosso filho? Um grito? Será que não podemos traumatizá-lo? Como é que nós vamos nos comportar diante disso? Porque nós estamos treinando pessoas para aprenderem a viver com as pessoas, se relacionarem com elas, se defenderem delas. Pessoas para aprenderem a se relacionar com Deus, estarem mais perto dele, entendê-lo. Pessoas para se relacionarem com Satanás, para aprenderem a se defender, a se proteger e a atacar. Mas será que é isso que nós estamos fazendo? Ou quando nós temos dificuldade de dizer determinadas coisas, não somos cúmplices de uma criação de uma geração frágil, ensimesmadas? Pare e pense. Olhe só. O terceiro motivo é esse: eu não falo a verdade porque eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de traumatizar as pessoas, então eu finjo que não estou vendo. Será que isso é sadio para o nosso casamento? Será que isso é sadio para os nossos filhos? Será que isso é sadio para nossas amizades? É só uma reflexão. É isso. O quarto motivo que uma verdade não deve ser dita, coloca para mim, 2 Samuel 1,16. Vamos lá. 1,16. Tendo Davi passado um pouco além, certo? Dobrando o cimo. Bom, vamos lá. Só confere para mim aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, verso de número 16. É esse o texto que está aí? Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Preste atenção. O quarto motivo pelo qual muitas vezes a verdade não deve ser dita: pela falta de habilidade do mensageiro. Tem gente que é ruim até para falar a verdade. Você conhece alguém assim? Pois esse cara fez isso. Ele foi o indivíduo que viu a morte de Saul. Se você vê como ele conta, eu não vou narrar aqui não, porque não tem tempo, certo? Mas se você vê como é que ele conta uma situação difícil, era um problemão, mas ele tem dificuldade. Deixa eu te contar uma história, eu não sei, eu já contei isso aqui, não sei se você vai lembrar. O rei sonhou que os dentes dele caíam e ficava um dente só. E ele começou a escovar aquele dente, um dentinho só aqui.
com todo carinho, no sonho dele, e o dente caiu também. Ele ficou desesperado com aquele sonho e chamou um sábio para dizer para ele o significado do sonho. E quando ele chegou, o sábio chegou, o rei contou: eu sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava um dente só, e eu escovava ele com todo jeitinho, e o dente caiu também. O sábio disse: isso é um sonho terrível. Mas o que significa? Cada dente seu que está caindo é um parente seu que vai morrer. E o último dente é você que morre. O dente falou: prende esse miserável. Isso é coisa de falar do rei? Dando mais notícia para o rei: prenderam o infeliz. O rei, ainda intrigado com aquilo, mandou chamar um outro sábio. E quem já foi chamar já avisou: ó, o primeiro que foi se lascou. Olha o que você vai falar. E ele chegou lá. O rei falou para ele: olha, eu sonhei que meus dentes caíam tudo. Ficava um dente só, eu escovava e ele caía também. O sábio falou assim: mas isso é um sonho sensacional? O rei falou: é? Ele falou: claro, majestade. Vida longa ao rei. O significado desse sonho é que o senhor vai viver mais do que todos os seus familiares. O rei falou: gostei. Dá presente para ele. Na saída, um cara que estava na porta disse para ele assim: você falou a mesma coisa que o outro. O outro falou: os parentes morrem primeiro e você morre por último. E você disse: vai viver mais. Então preste atenção. Olha só. Ele tem uma verdade, sim ou não? Mas tem verdade que não pode ser dita, porque se você for falar com o seu marido, vai piorar. Se você for falar com o seu filho, com a sua sogra, se você for falar, se você não tiver habilidade para falar, você vai ter sérios problemas. Porque para uma verdade ser dita, não basta ela ser verdade. Aquele que vai dizer precisa estar preparado para falar. Você quer ver? Coloca aí um cara altamente preparado para falar, segundo Samuel 12:1. Bota aí o 12:1. Pensa num cara para falar as coisas legais. Olha lá, o Senhor enviou quem? Natã. Pensa num cara legal. Olha só. O cara que levou a notícia de que Saul tinha morrido, Davi mandou ele fazer o quê? Ou fazer o quê com ele? Matar, sim ou não? Sim ou não? Davi mandou o cara que levou a notícia da morte do Saul ser morto. Sabe o que Natã vai levar para Davi agora? A notícia que ele sabe que Davi estava pegando Batseba, que tinha mandado matar Urias. Davi, o Natã sabe de... Pensa, não é um cara bom para morrer? Sabendo tanta coisa ruim assim a respeito do... Ele tem uma missão, qual é? Falar, mas ele não é otário. Há uma linha muito tênue entre o corajoso e o insano. Pensa ele chegando lá: majestade, falar uma coisa para o senhor tem vergonha nessa cara do senhor, não? Um homem igual o senhor assim, pegou a mulher do outro aí, e eu soube, porque Deus falou comigo. Aqui em Xerém tem uma história. Tem uma história.